Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Salmos número 40. Glória a Deus. Salmos número 40. Glória a Deus. Hoje o tempo tem que ser dosado, não é? E nós faremos isso. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo esta leitura. Livro dos Salmos, número 40. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Até aqui, amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero rapidamente refletir com os irmãos sobre esta passagem. Na terça-feira, nós tivemos aqui uma palavra do Senhor às nossas vidas, onde deste mesmo número 40 do livro dos Salmos, o verso de número 6 foi citado algumas vezes, e eu me prendi ao início, comecei a ler, né? E chamou a minha atenção, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito deste trecho que foi lido, que nós pudemos fazer a leitura. Como os irmãos bem sabem, toda a Bíblia Sagrada, ela é um livro inspirado por Deus. É um livro que tem a inspiração do Espírito Santo de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. E nós entendemos e aprendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. É Deus falando ao homem. Mas o livro dos Salmos, ele é um pouco especial e diferente, porque é um livro do homem falando com Deus, se relacionando e conversando, seja por cânticos, por poesias, levando até Deus, não é? O livro dos Salmos. Então, ele é um livro que é um pouco diferente dos demais em razão disto. Mas nós aprendemos muito e tiramos muitas verdades quando nós lemos o livro dos Salmos. É um livro bonito, é um livro gostoso, é um livro que cativa. Quando começamos a ler, é como quem lê um poema, uma poesia. Você começa a ficar preso e começa a se deleitar, porque foi escrito, embora algumas vezes em poesia, em poemas, mas de muito do acontecimento e da vivência daquele que o escreveu. E os irmãos puderam ler comigo aqui, nos Salmos de Davi, uma passagem onde ele começa a se relacionar e a falar com Deus, e nós começamos a entender que ele começa a dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Esse já é para nós algo, né? Se há algo difícil para nós, ainda mais nos dias que vivemos, é falar de esperar e paciência. E ele começa a trazer este cântico a Deus e dizer: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha só, irmão. E diz que ele se inclinou para mim, não é? E ele diz aqui: inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está presente aqui nesta reunião.
esse é o Deus que nós chegamos aqui, começamos a adorá-lo e nós já sentimos a presença dele, ele já se manifestou através dos louvores. Os testemunhos aqui glorificam a Deus, não é? Adoram a ele. Mas eu tenho certeza que no momento em que você aqui chegou e começou a adorá-lo, ele se inclinou hoje e disse, lá em Jandira, hoje tem um grupo de servos que estão hoje me adorando. Hoje Deus se inclinou, tenho certeza disso, irmãos. Nós sentimos a presença dele aqui. Ele nos tocou aqui nesta noite. Ele está presente em nossa reunião. E esta é a razão de nós virmos aqui. Esta é a razão da nossa presença esta noite. Ele se inclinou para ouvir o nosso clamor. Quero dizer a você que veio aqui esta noite, talvez com alguma dificuldade, talvez com algum problema. Quero lhe dizer, o Senhor está aqui para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua necessidade. Ele quer te atender, quer ouvir a sua voz. Glorifique a Ele, adore a Ele. Pastor, não sei como fazê-lo. Faça com a sua alma, entregando o seu coração a Ele, dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu ser a Ti. E o salmista começa dizendo isso. Eu esperei com paciência, é sinal de que não foi tão simples assim. Não foi tão fácil, precisou esperar, precisou ter paciência. Mas o Senhor não deixou desamparado. O Deus poderoso que nós servimos ouviu o clamor do salmista. E Ele está esta noite aqui para ouvir o nosso clamor também. E aí ele começa a declamar. Olha que coisa linda, os sinais daquilo que Deus faz na nossa vida e quer fazer na vida de alguém essa noite. Por isso eu senti o desejo de fazer essa leitura com a igreja hoje. Deus quer fazer algo em nosso meio nessa noite. O salmista Davi começa a nos trazer a experiência que ele teve por ter esperado, por ter tido paciência em ouvir ao Senhor, e ele começa a dizer, olha o que Deus fez por ele, e fez por mim, fez por você, e quer fazer por alguém aqui essa noite. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Se vocês puderem deixar na tela esse verso, no Salmo número 40, o verso 2, deixe para a gente ir meditando. Se vocês puderem, eu agradeço. O Alan, tenho certeza que vai me ajudar com os meninos lá em cima. Isso. Olha lá. Tirou-me, irmãos. Tirou-me de um lago horrível. Vocês já viram um lago horrível? Às vezes a gente sai em passeio ou quando estamos viajando nas estradas deste Brasil afora, há lagos lindos, maravilhosos. Mas há também lagos horríveis, tenebrosos, que você olha e fala, eu não tenho coragem de pôr os meus pés aí nesta água. Porque é horrível, é inseguro, é um lugar que não te dá prazer, é um lugar que você não tem a alegria de querer sequer chegar próximo, porque você tem medo, você tem a insegurança de se aproximar pela sua vida, você não sabe o que poderá acontecer. Diz o salmista que Deus o tirou de um lugar e de uma situação como essa, de um lago horrível. E assim estávamos nós. É a simbologia que podemos trazer. Quantos irmãos aqui são testemunhas como é descrito aqui pelo salmista? Estavam numa situação, num lago horrível, num charco de lodo. O lodo não cheira bem. O lodo é um lugar mal cheiroso, sujo, é lama, é escorregadio. Foi de lá que muitos de nós saímos. Foi desta situação que muitos de nós se encontravam. Mas o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que está aqui essa noite, estendeu a mão, foi lá naquele lago horrível que nós estávamos,
desencontrados, perdidos, sem rumo, sem lugar para irmos, abandonados, jogados no charco. Mas o Senhor Jesus foi lá e diz: você é meu filho, eu te escolhi, nos levantou, nos trouxe, e olha onde estamos hoje. Estamos aqui, sentados, acomodados, todos bonitos. Você olha e vê a imagem e a semelhança de Cristo no semblante dos irmãos. É o Senhor, o Deus poderoso, que nos resgatou. Ele nos alcançou. E aqui agora vai uma palavra para quem já está há tanto tempo na igreja. E às vezes a gente senta nos nossos bancos aqui e nós entramos e saímos e esquecemos de dar um glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia pelas obras, por tudo que o Senhor fez. Às vezes a gente entra na igreja e esquece de, em forma de gratidão, dizer: ó Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, porque eu estava perdido, eu estava caído, mas o Senhor me ergueu, o Senhor me levantou. Eu estava abandonado, talvez a sociedade o rejeitava. Hoje você está aí bonito, com essa gravata bonita. Eu já falei para uns 2 aqui hoje, como vocês estão bonitos. Sabe por quê? Porque Jesus nos resgatou, pastor. E quando Ele resgata a gente faz isso. A gente quer ficar bonito, não é para os irmãos ver, é para Jesus. É para Jesus. Porque Ele me alcançou. Tem gente que fala assim: pastor, mas por que você vai tão bonito assim? Irmãos, se nós anunciássemos aqui que viria o prefeito da cidade, todo mundo: não, eu vou lá para ver o prefeito. Não, vai vir o presidente da República. Quando você vai se apresentar ao fórum, você vai todo alinhadinho, não é? Agora, e para Jesus? Para Jesus eu tenho que dar o meu melhor em tudo na minha vida. Quando eu entro aqui para entregar para Jesus o meu culto, eu tenho que apresentar o meu melhor em tudo. É na minha vida, é na minha adoração, é na minha maneira de vestir, é na maneira de portar, porque é para Jesus, é para o dono de todas as coisas, e Ele está aqui. E eu louvo a Deus porque eu não sou ninguém, Ele é tudo na minha vida. Por que esses crentes fazem essas coisas? Eu não entendo. Talvez você entrou aqui e nunca entendeu. Como é que pode esse irmão? Eu vejo as dificuldades, mas está sempre sorrindo, ele está sempre contente. Vai para a igreja, pega as crianças, coloca no carro, vai andando e vai cantando. Às vezes eu vejo que estão com enfermos, estão com dificuldade. Às vezes não falta até o alimento, mas estão sempre felizes. Sabe por quê? Porque Jesus nos resgatou. Ele nos tirou de um charco de lodo, de um lago horrível. Estávamos abandonados. Jesus nos alcançou. A sociedade não dava nada para nós, mas o Senhor Jesus deu a vida por nós. Morreu na cruz do Calvário, entregou por mim e por você, para que hoje a gente estivesse sentado aqui bonitinho, dando glórias a Ele. É o salmista que fala. E ele hoje quer tirar você talvez de uma situação, de uma circunstância parecida. E ele continua: pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa linda. Olha que coisa, isso é coisa para crente, para quem crê, para quem recebe a Jesus. O Senhor Jesus faz isso com a gente. A gente andava como quem anda em 2 barcos, um pé num barco, no outro. Um dia estávamos aqui, outro dia acolá. Mas quando a gente se encontra com Jesus, quando Ele encontra a gente, tudo muda. Andávamos escorregando, pastor, em áreas escorregadias, perigoso. Você não tinha firmeza. Você sabe o que é isso? Me lembro agora, estou falando isso. Me lembro quando eu era garoto que estudava ali no Santo Antônio. Era Santo Antônio, depois virou Dorvalino. Quando chovia, a gente ia para a escola e tinha que subir aquela rampa que fizeram onde tem a Via Expressa ali. Ah, irmão, como era triste. Bonitinho, arrumadinho para ir para a escola, mas tinha que subir. Quando chovia, a gente subia. E por vezes um ou outro levava uma queda. Por quê? Porque era escorregadio. Porque era perigoso, você não tinha firmeza.
Era assim quando nós não conhecíamos a Jesus. Por vezes havia uns escorregões, umas quedas, e algumas machucavam, algumas feriam. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, quando o Senhor nos alcançou, Ele pegou os nossos passos, os nossos pés, colocou sobre uma rocha. Agora, irmãos, a gente caminha firme, confiando, sem se preocupar em escorregar, porque estamos firmados em Cristo. É Ele o nosso caminho, o nosso caminhar. A rocha eterna é Cristo, e é sobre Ele que nós andamos, e é nele que nós confiamos, e a nossa trajetória está traçada. Nós aqui temos um objetivo. O objetivo é morarmos com Ele no céu. Ele vai fazendo essas coisas na nossa vida. Vamos correr por causa do tempo? O verso 3, Alan e os meninos lá. Olha o que ele fez. Quando ele nos alcançou, ele pegou a mim e aos irmãos e quer pegar você essa noite e transformou e pôs um novo cântico na minha boca. Você se lembra como era a sua boca antes? Você se lembra como era o seu palavreado antes? Você se lembra como era a sua maneira de falar antes? Até isso Deus transforma, Deus muda. Tenha certeza que muitos sabem que você foi transformado por Jesus. Eles às vezes podem não entender, mas eles veem. Como pode isso? Meu vizinho tinha um palavreado chulo. Às vezes eu ouvia de cá ele gritando com as crianças. Essa palavra serve para você que também está aqui nos bancos da igreja, viu? Se o seu palavreado não mudou, eu vou fazer o convite já para você. Essa palavra é para nós crentes também aqui, viu? Porque quando Jesus nos alcança, o nosso falar muda. Sabe aquele que, quando alguém provocava, Emerson? Quando nos provocavam, já se armava e a palavra saía. Não vai ficar assim. Agora, quando você é afrontado, Deus tem misericórdia da sua vida. Olha o cântico novo. Olha a palavra diferente. Você não vai retrucar? Mas de jeito nenhum. Eu não tenho aqui palavras que não sejam palavras de amor na minha boca, porque o Senhor me alcançou. As minhas palavras não são mais de afronta, agora são palavras para acalmar, para trazer paz, esperança, para, ao invés de acender a ira, acalmar a tempestade. Eu fui transformado. Jesus me alcançou, me transformou. E agora os meus lábios já não são mais como eram antes. Agora eu só quero dizer glória, 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 glória ao Senhor dos exércitos. Hosana, hosana, hosana. A hora vem, Senhor Jesus. Quando alguém fala, você não vai falar? Vou falar. O quê? Deus abençoe. Vá em paz. As palavras que maltratavam, hoje é como um remédio. Quem fez isso, igreja? Deus pode fazer na sua vida. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer transformar o seu ser. Ele quer fazer isso. E Ele pode fazer. E Ele está aqui. E essa palavra, é Ele quem me pediu e me trouxe a falar para vocês esta noite. Porque Ele quer transformar alguém hoje aqui. Ele quer trazer uma mudança de vida.
Por isso nós dizemos, aceite ao Senhor Jesus, Ele quer transformar, Ele quer mudar a rota da sua vida. É você estar numa direção. E a conversão é você se converter de caminho e corrigir a rota. E Ele quer fazer isso. E sabe o que vai acontecer? Muitos verão e confiarão no Senhor mediante a mudança da sua vida. A sua forma de viver pregará e falará, e o mundo verá que Deus é poderoso e que Ele transforma o mais vil pecador. O Senhor alcança o mais vil pecador, e quando eu falo vil, é a espécie pior que você possa imaginar. Ele morreu na cruz do Calvário por todos, Ele ama a todos e Ele quer resgatar a todos. O que Ele fez com aqui o salmista traz, Ele quer fazer com cada um de nós. Já fez comigo e com você, mas quer fazer com todos. Ele ama a todos, é Ele quem criou, Ele quer alcançar a todos. Temos que abrir o nosso coração para que tenhamos a oportunidade dessas mudanças. E ele encerra dizendo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O Senhor quer esta noite resgatar. O Senhor quer esta noite salvar. O Senhor quer esta noite abençoar. Mas Ele só faz isso para aqueles que abrem o seu coração, a sua vida, e que dão a oportunidade para que o Senhor entre e faça morada. Para que o Senhor entre, habite e transforme. Pastor, eu vejo aí na igreja, todo mundo aí, tranquilo, irmãos. Se eu falasse para os irmãos o que tem aqui, os ex que tem aqui, pessoas que tinham um passado cheio de pecados, cheio de erros, de caminhos tortuosos, mas pela infinita graça. Né, pastor Plínio? Pela infinita graça, nós fomos alcançados. Pela rede da salvação. O Senhor lançou a rede e nós fomos alcançados. Um dia nós estávamos como você aqui está essa noite, sentado, e alguém pregou esta palavra dizendo que Jesus transforma, que Jesus muda o quadro, que Jesus transforma a vida, que Jesus traz alegria dentro do lar, que Jesus traz saúde, que Jesus traz esperança, que o Senhor transforma o quadro, o cenário, as dificuldades. O Senhor entra no lar, acalma, o Senhor entra na vida, tudo transforma, as coisas começam a se transformar. Por quê? Porque Ele é poderoso e somente Ele tem poder para fazer estas coisas. O cenário político não transforma ninguém, nós sabemos disso, nós já temos experiência. Quem transforma, quem muda é Deus, e é o Senhor Jesus, e é Ele que eu prego a você esta noite. Aceite-o como Salvador para a sua vida. Ele quer te dar salvação, pegar o seu nome e escrever num livro chamado o livro da vida. Lá tem o nome de todo mundo aqui escrito. Estamos com o nosso nome registrado e Ele quer escrever o seu essa noite aqui nessa reunião. Eu fui à igreja porque eu fui convidado. Não. Quem lhe trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, que viabilizou tudo para que você estivesse aqui esta noite comigo, dando glórias a Deus a Ele. Então eu quero lançar um convite a você. Agora eu vou fazer para você, eu tenho certeza que um dos convites mais importantes que você já pode ter recebido na sua vida. Nós recebemos e aproveitamos a oportunidade. E eu quero dizer a você e testemunhar, foi maravilhoso. O que nós recebemos foi maravilhoso para nós. E nós aprendemos a transmitir esse convite
e compartilhar com você, porque o que foi ótimo a nós será ótimo a você também. E eu quero lançar o convite. Se alguém esta noite que entrou aqui, que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje a oportunidade é para você. Se alguém que sentiu o desejo, está sentindo algo diferente no seu coração, algo ardendo, algo que está falando a sua vida que você nunca ouviu ou sentiu antes, a oportunidade agora, eu lanço esse convite a você, e eu quero ter a alegria, o prazer de poder orar com você esta noite. Se tem alguém para Jesus, eu quero lançar o convite a você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinalzinho com a mão. E eu quero ir aí, te dar um abraço e orar com você. Se tem alguém para Jesus, dá um sinalzinho com a mão e nós teremos a grande alegria e o prazer de juntos orarmos e nos alegrarmos por mais um que foi alcançado pela mão bendita, pela mão poderosa de Jesus. Tem alguém para o Senhor esta noite? Tem alguém que quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador? Eu não posso lhe garantir que eu poderei fazer esse convite para você de novo. Eu não tenho condições de lhe dar esta garantia. Porque o Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando. Os sinais estão evidenciados. Os dias são maus e são breves. Se você tem a oportunidade, aproveite hoje. Se tem alguém para Jesus, dê um sinalzinho. Não fique constrangido, não fique envergonhado. É o maior convite para a sua vida. Depois você pode me dizer, tem alguém para Jesus? Se tem alguém, a igreja está comigo, orando em espírito, pedindo para que o Espírito trabalhe o coração, porque é um momento de decisão, e decisão não é simples, porque é importante essa sua decisão. Tem alguém para Jesus? Eu não vou insistir e prolongar, não é por insistência. Se tiver alguém, dá um sinalzinho, eu quero orar com você. Mas se não tem, amém. Mas se você tiver uma nova oportunidade, não rejeite, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. O coral da igreja tem oportunidade para adorar o Senhor. Vamos cantar com o coral da igreja.